Colossenses 3:1 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, à direita de Deus. Amém? Nós podemos observar que todo esse texto, de 1 até o versículo 17, fala sobre a exortação à santidade e ao amor fraternal, o amor de irmãos, né? Podemos colocar esse título como a santificação do cristão. A santificação do cristão, né? Aquele que é do Senhor. Irmão, nós temos que entender que quando alguém ele aceita Jesus, ele entra num processo de santificação. Não é algo místico da noite para o dia. A pessoa aceitou Jesus e já aprendeu a dominar a carne, essas coisas todas. Não. À medida que vai passando o tempo, a pessoa vai caminhando, ela vai se fortalecendo, ela vai se santificando. É uma caminhada. Tem um termo muito bom, olha, cada cristão está em um programa de educação contínua. Aceitou Jesus, é um programa de educação, vamos colocar de santificação contínua. Dia a dia vai vencendo certos problemas, situações, pecados, a carne em si. Amém? E temos que ter a ênfase que não são os nossos procedimentos que nos salvam, e sim a nossa fé em Cristo Jesus. Não pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Mas os nossos procedimentos demonstram a nossa fé. Hein? Então, olha, o nosso serviço e a nossa conduta não conquistam nossa salvação, mas são resultados da nossa salvação. Ora, aquele que é salvo, que teve uma experiência com o Senhor, ele mesmo estando com problemas, precisando de ajuda, ele deseja isso. Ele deseja a santificação. Amém? E nós vamos dar algumas dicas assim, claro, para você avançar cada vez mais, né? Irmão, se você analisar esse texto, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai, né? Depois, no versículo 2, diz assim, pensai. No versículo 5, no início, mortificai. Depois no 8, mas agora despojai-vos. Aí no 9, não mintais. No 12, revestir-vos. Versículo 13, suportando-vos, perdoando-vos. Então, ou seja, é imperativo, né? Buscai. Mas começa como se nós fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Ou seja, se nós fomos salvos, tivermos um encontro real com o Senhor, nós queremos essas mudanças. Amém? Para o ímpio não adianta falar, olha, você... tá bom, vai. Não, o melhor procedimento que ele tiver é bênção. Agora, aquele que conhece o Senhor, ele deseja melhorar cada vez mais. Então, se nós ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas de Cristo, né? Não da terra. Olha, irmãos, não santificar unicamente as coisas tudo, né? Tem gente que pensa só no céu e esquece da terra. Não, a gente tem que fazer as coisas aqui ao mesmo tempo para o Senhor. Cuidar do nosso corpo, cuidar dos afazeres domésticos, cuidar do serviço, de tudo, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, dando prioridade às coisas dos céus também.
Uma pessoa acorda, vai dormir, não para ver que tudo pode se acabar. A Elma já orou pelo pessoal lá do Rio Grande do Sul. Irmãos, cidades destruídas. Casa. Eu vi um vídeo, né? Até o asfalto saiu, enrolou, o asfalto sumiu assim. Arrancou com tudo. O asfalto. É verdade? O que é a nossa vida? Ter tudo. Eu saio de casa com algumas coisinhas e os que conseguiram sobreviver. É verdade? Então, nós somos do Senhor. Temos que pensar nas coisas eternas. Muitas das vezes me choca muito pessoas com uma certa idade, né? Não aqueles que são do Senhor, aqueles que não são. E vivem normal, tudo bem, estão cuidando da saúde, estão tudo bem. Mas a hora chega, irmão. Né? E muitas das vezes a pessoa não tem consciência da eternidade. Em vez de buscar o Senhor, fica resistindo, né? Protelando. Eu sei que muitas das vezes a gente fala, o Espírito Santo toca, mas a pessoa, não sei, irmãos. A gente não consegue definir, distinguir exatamente o que prende muitas pessoas. Mas me assusta a pessoa às portas da eternidade fugindo de Deus. Fugindo de Deus, irmão. Verdade, a gente até não é certo, mas a gente compreende aquele jovem, o cara, né? Tá com uma força. Muitos eu falo, você não é eterno não, rapaz, fica esperto. Né? Mas buscar as coisas eternas, né? Nós ressuscitamos com o Senhor. Vivemos uma nova vida. Nós somos do Pai, assentados juntamente com Cristo. Ele conquistou tudo para nós. Sabe o que é isso? Sem esforço. Só creio, quero. Senhor, perdoe meus pecados, eu sou do Senhor, uma nova vida. Aí que é o processo da santificação. Aprender a andar nessa vontade perfeita do Pai. Andar segundo a palavra de Deus. É isso. Hein? Aprender. Aí diz, olha, buscai as coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Ou seja, buscai não, pensai. Para a gente agir conforme o Senhor quer, nós temos que pensar conforme a palavra. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar. E nós só conseguimos mudar pela palavra de Deus. Somente pela palavra do Senhor. Depois fala... Amém. Mortificai. Aí diz ainda, porque os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, tal. Ou seja, mortificai. À parte os desejos carnais, eu preciso matar eles. Eu preciso deixar nascer um novo homem. Por isso que eu falei, né? A pessoa acabar de aceitar Jesus e pronto, já. Parabéns, é uma criancinha. Temos que cuidar. Tem que aprender. É onde que o irmão mais velho, vamos colocar assim, né, na fé, ajuda, tem amor, cuida. Tem muitas das vezes a pessoa não consegue vencer uma situação, a ira, sabe? Falta de perdão, tem que aprender a perdoar, aí ela supera tudo isso. Amém? Isso é mortificar. E diz, né, que todas essas coisas ruins, que eu não quero dar ênfase, né, aos pecados. O versículo 6 diz que todos esses pecados, essas obras da carne, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, a ira de Deus é o juízo eterno.
Um dia todos serão julgados. Agora, aqueles que foram perdoados pelo Senhor já foram perdoados. Nem teremos o julgamento, porque já fomos absolvidos. Mas há um juízo eterno. Há um juízo. A história está se cumprindo. Olha os sinais. Ninguém nunca imaginou o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Outras coisas, pandemias, tudo mais. Sabe? Coisas que ainda virão. Perseguições à igreja. Não, vai ter um momento que a igreja não vai se reunir. Será perseguida. Vai ter um momento que ou a pessoa recebe a marca da besta ou não vai poder comprar mais. A coisa vai se funilando. Então nós temos que aproveitar esse momento, evangelizar, andar em santidade, amar os irmãos, desfrutar o máximo disso daqui, né? E fazer a vontade do Senhor sempre. Porque logo virá a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Nós não queremos isso, tá, irmãos? Nós queremos que todos sejam salvos, sejam santificados, andem em obediência e em vitória. Aí diz, olha, despojai também de tudo. Ou seja, da velha prática, da ira, da cólera, da malícia, ou seja, aquele homem pecaminoso, tira, como se fosse uma roupa suja, sabe? Você chegou para Jesus, aceitou de coração. Tira essa roupa suja. Coloque uma nova vestes. Ande com as vestes brancas do Senhor. Palavreado. A pessoa tem que aprender a falar correto. Né? A ir tirando os palavrões, as gírias, né? Coisa pesada. Mas não é o linguajar. Muitos têm um linguajar crentez, mas a vida diabês, né? Linguajar crentez, mas na hora faz coisa só errada. Não alinhado com a palavra de Deus. Não, tem que falar e agir corretamente. Ter um coração limpo e quebrantado, irmãos. Amém? Aí não mentais uns aos outros, que já vos despistes do velho homem. Trabalhe sempre com a verdade. Um processo importantíssimo para a santificação é você falar a verdade. Olha, a gente sempre diz, a mentira, ela é fácil de você sair de uma situação rapidinho, não é? Dá uma tal situação, pronto, você saiu, você conseguiu driblar aquela, mas desagradou a Deus. E se a pessoa descobrir e tal, vai ficar pior. Então, ande e trabalhe com a verdade. Você não precisa falar nada, mas não fala mentira. Amém? Glória a Deus. Aí diz, olha, a partir do 12, os outros também, para se revestir de tudo o que é bom, né? Misericórdia, benignidade, mansidão, dos frutos do Espírito. No versículo 13, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Amém? Ou seja, aqui coloca também a questão da igreja do Senhor. Versículo 14, tudo isto revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, das últimas peças para se revestir, ele coloca o amor. São várias coisas que eu não quero colocar aqui, mas o amor é muito importante. Tudo o relacionamento da igreja, o amor é fundamental e principal. Amém? E a paz de Deus, o qual também fostes chamados em um corpo,
domine o vosso coração e sedes agradecidos. Daí, irmãos, nós vamos ter a paz de Deus. Quando nós amamos, perdoamos uns aos outros, não vamos ter mais acusação, vamos ter paz. Quando a gente ganha alguém para Jesus e fala para a pessoa perdoar, ensina, ora com ela para perdoar, repete tal, ela perdoa. Na hora, irmãos, vem a paz de Deus. O semblante muda. Ela fica feliz. Liberta. Acaba a acusação maligna, né? Então é isso. O resultado de andarmos segundo a palavra de Deus é a paz de Deus. Tranquilo. Isso que é gostoso. Amém? Amém. Aí no 16, a palavra de Cristo, na verdade outra versão diz assim: habita ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém? Em toda sabedoria, ensinando-vos abundantemente, né? Admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra de Deus. Irmãos, na verdade, 3 pilares aí para a santificação. Primeiro, a palavra. Porque é pela palavra que nós conhecemos tudo, todos os mistérios do Senhor. O Espírito Santo e a igreja. Amém? E um agente importante, a própria pessoa. Porque está nela em aceitar ou não, querer ou não. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha na palavra, na pessoa, mudando a igreja do Senhor, o convívio, onde vai praticar o amor fraternal. O amor fraternal quer dizer isso. É um amor como se fosse de irmão. É o amor que eu tenho aí para o Célio, para a Tamires, Carlos, a família toda, Luiz. O amor, irmãos, é impressionante. Não sei quem falou uma vez. Ou hoje mesmo, agora, o Célio falou, olha, parece que eu conheço vocês há muito tempo. É um amor. A gente tem um amor especial a cada pessoa, isso aí. Débora, o Juliano, Renata. Cada um. Falar o pessoal daqui, senão fala que não ama, né? A Leninha também, a Maitê. Agora esqueci o nome do... Maitê e o... Samuel, cara, casal Rafael, Roseli vindo agora. Irmãos, é um amor que eu sou sincero em te dizer, como se fosse da minha família, meus irmãos de sangue. E eu digo, eu tenho mais convivência com vocês do que a minha família, que é lá do Rio de Janeiro, longe. Esse amor fraternal, ele se sacrifica pela pessoa sem querer nada em troca. Esse é o segredo. Fazer por amor mesmo e não querer nada em troca. Lógico que nós queremos muito pessoas estando bem, estando feliz. Isso sim é o amor fraternal e não uma negociação. Não é verdade? Isso é a igreja do Senhor. Por que eu estou falando isso? Aonde que nós vamos desenvolver isso? É na igreja. É sempre com o coração quebrantado, com alguém falando com você. Aí você se desperta. Hoje mesmo na escola ali, né, o Carlos até falou que a gente tem que estar sempre com o coração. Porque alguém chega e fala com você, pode ser quem for. Deus está usando. Então, né, observe tudo que fale com você. Se for ruim, tira. Se for bom, retenha. É na igreja que nós temos isso. Vai no estudo, na palavra, na pregação, na convivência. As mulheres uma ajudando a outra, os homens também. Não é verdade? Maravilhoso, irmão. A igreja do Senhor. O Espírito Santo e a palavra de Deus.
Eu digo para você ter vitória. Leia a palavra. Viva a palavra. É interessante, irmãos. Aqui vocês estão recebendo a ministração da palavra. Mas é bom você pegar o versículo que seja e você falar. Decorar ele, trazer ele para você, para aumentar a sua fé. É uma situação difícil falar em todas essas coisas. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Palavra de Deus, mas você trouxe para você. Percebeu? Você vai fazer a palavra de Deus viva na sua vida. Não é só você ler, olha, então. Amém? Percebeu? Você tem que trazer pela primeira pessoa. Essa confissão que gera fé. Então você tem que aprender a confessar a palavra. Você ouvir, você falando. Aí vai trabalhar o seu coração, vai aumentar a sua fé. E você vai crer. Porque a fé, ela só vem se você ouvir a palavra. A palavra pregada, você pode colocar um audiobook, né? Até a palavra de Deus em áudio, você está ali. Mas o grande segredo é quando você fala. Porque aquilo já entrou no seu coração, na sua alma. Aí você fala. Viu ali no texto? Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Não é só na sua mente. Ela está na sua mente. Você falou. Mas quando aquela palavra entrou em você, se transformou vida em você, gerou fé, aí sim. Isso só acontece, irmãos, se você confessar ela de forma audível, repetir várias vezes, isso entrar no seu coração. Então é importante você separar alguns, por exemplo, de áreas da sua vida, de prosperidade, de bênçãos, de cura. Você procura os textos, anota e vai orando. Você está num momento difícil na sua vida financeira, quer superar, procura alguns textos, eu até te ajudo, anota ali e, irmão, já começa orando em cima. Ora, creia. Irmãos, eu dou meu testemunho. Muito criança eu vi isso. Só tinha... E ninguém para me dar a palavra positiva, irmão. Era só... coitado. Era Deus, eu e a palavra. Tudo negativo e eu lá positivo. Não, em Cristo Jesus sou mais do que eu vou conseguir. Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. E pegava a palavra e orava. Quem ensinava isso para mim era contato com a palavra de Deus. E a coisa vai acontecendo. E é verdade. Depois eu vi outros estudos, né? Bem adulto, já tinha conquistado, ensinando isso. Você confessar a palavra. Crer naquilo. Eu não dei ouvido ao que todas as pessoas falaram. Eu dei ouvido ao que Deus falou de mim. Amém? Aí você vai vencer. É uma dificuldade, 1000 cairão a meu lado, 10.000 à minha direita, porém eu não serei atingido. Cara, isso dá fé. Você lembra lá o Salmo 91? Pandemia comendo e, né? Nós fizemos uma live, orava Salmo 91. Crendo e fazendo a nossa parte. Então você tem que trazer isso para você. Declarar, anotar, coloca na geladeira, coloca uma folha sulfite. Não adianta ficar a casinha bonitinha, mete uma folha sulfite mesmo e cola na geladeira, coloca lá e
Coloca o versículo e olha. Vai no banheiro, coloca lá o versículo, até você decorar e trazer para a sua vida, para a sua existência, de vitória. Está com uma situação de enfermidade? Ora. Pega os versículos, saiba. Está com problemas, né? Uma situação. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel a Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação vos dará também o escape, para que a possais suportar. Se eu estou passando por isso, eu vou superar em Cristo Jesus. Eu vou superar. Parte para dentro. Então nunca... A palavra, ela dá essa força. Amém? Esse é o processo da santificação. O Espírito Santo confirma a palavra. É isso aí, meu filho. Estou contigo, vai! Amém? E você na igreja, tem pessoas que você pode contar, que vai orar por você. Irmãos, porque há momentos que nem força para orar você tem. Aí você tem que pedir o socorro de outro. Quantas vezes a Elma orou por mim? Estava lá, Elma, ora por mim. Quantas vezes eu orei pela Elma? Quantas vezes os irmãos oraram por mim? Como é bom. É a igreja. Valorize isso. Valorize. Eu lembro, irmãos, que há muitos que eles até querem o convívio da igreja, mas não têm forças, porque ainda estão presos pelo inimigo. Estão presos pelas garras do inimigo, irmão. Nós temos que orar, repreender as forças das trevas, para que solte essas pessoas, elas venham. Que ninguém quer ficar na mão do inimigo, não, irmão. Muito ruim. Mas elas são presas pelos vícios, drogas, vergonha. Amém? 17. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Irmãos, tudo que a gente for fazer, em nome de Jesus. Tudo. Tudo. Dando graças a Deus. As conquistas nossas, quando passamos por dificuldade, buscamos e clamamos o Senhor. O Senhor nos abençoou. E agora a gente honra o Senhor, buscando o Senhor, colocando Ele em prioridade. Amém? Essa é a palavra. Eu gostaria de 3 pessoas, tá? Um vai falar da importância da palavra de Deus, né? Uma outra ótica, né? Um outro da importância do Espírito Santo e da igreja para esse processo de santificação. Amém? Glória a Deus. Tem voluntário para falar sobre a palavra de Deus? Tem alguém que deseja falar? O Carlos fala da palavra. Isso é bom, Carlos. Vem aqui, Carlos. Eu pensei em você, mas... Brincadeira, né? O Espírito Santo confirmou. Aí fique à vontade. A importância da palavra de Deus nesse processo de santificação. Boa noite a todos, né? A palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés. Então é aquele que ilumina o nosso caminho para que a gente possa andar verdadeiramente no caminho do Senhor. Então, ela fortalece a nossa fé, ela é a base da vida cristã, ela é a origem da nossa salvação, que a nossa salvação é em Cristo. E como que a gente acessa a tudo que Jesus Cristo fez na cruz, se não for por meio da palavra.
Então a gente tem que conhecer. O Espírito Santo, depois vão falar, alguém vai falar aqui sobre isso, né? Ele faz a gente lembrar de toda a palavra. Mas ele só vai agir dessa forma se nós tivermos conhecimento da palavra. Aconteceu comigo e eu acredito, né, com a maioria das pessoas que tiveram acesso à palavra de Deus numa fase mais avançada da vida. Então a gente sabe, né, que o fundamento da nossa salvação, da nossa caminhada com Deus é a fé. Mas sem a palavra, mesmo a gente tendo fé, a gente acaba cometendo diversos erros. Então a minha vida teria sido muito melhor se eu tivesse tido o conhecimento dessa palavra lá atrás. Então eu sempre falo, né, principalmente para as pessoas mais novas aí, para aproveitar ao máximo essa oportunidade, né, que a vida está dando. Eu vejo aqui as crianças, adolescentes, jovens. Aproveitar ao máximo essa oportunidade que a vida está dando de ter acesso a essa palavra. Então ela está disponível, né? Que nem o Josimar falou, né? Está aqui na palavra de Deus, mas tem também áudios, tem pregações. Então é fundamental a gente conhecer, a gente mergulhar. Vamos falar aqui mais tarde do Espírito Santo, mas quem revela aqui a palavra é o Espírito Santo, mas ele vai revelar a palavra. Então, se a gente não tiver aqui na palavra, mesmo a gente tendo fé e mesmo tendo um mover do Espírito Santo, às vezes, nos nossos corações, a gente fica limitado. Então, a gente limita o mover do Espírito Santo, limita o mover de Deus na nossa vida se a gente não tiver o acesso à palavra. Então, é fundamental, o pessoal comenta muito, né, que é fundamental nas nossas vidas a gente orar a palavra. Então, quando a gente lê aqui, confessa com a boca, né, que foi o que o Josimar falou aqui também, a gente fortalece a nossa fé, fortalece o agir de Deus nas nossas vidas, a revelação do Espírito Santo no nosso coração para a nossa transformação e santificação, e também dissipa as trevas da nossa vida. Então, confessando a palavra, a gente repele qualquer influência maligna sobre as nossas vidas. Jesus Cristo nos salvou, nos libertou, e no sangue de Cristo nós somos revestidos. E todo o universo espiritual, quando olha para a gente, vê Cristo nas nossas vidas. E quando a gente confessa a palavra, é como se essa imagem de Cristo em nós crescesse. O revestimento ele fica mais eficaz. E com isso, os maus pensamentos também vão embora. Aqui na palavra de Deus está escrito, né? É a espada do Espírito. Então, a palavra de Deus é a arma. Então, quando a gente se reveste, né, da armadura de Deus na nossa vida, né? Nós vamos ver todo aquele capacete da salvação, o cinto da paz, né? Então, toda aquela armadura de Cristo, né, tem uma arma só, que é a espada do Espírito, que é pela palavra de Deus, que a gente consegue repelir todo o mau pensamento. Então, quando a gente tem qualquer investida maligna, é por meio da palavra que a gente consegue dissipar e permanecer em Cristo. Permanecer na fé, permanecer na nossa convicção, na nossa esperança. Então, a palavra é a essência, né, de todas as coisas. É a água que nos purifica. Só isso, irmão. Obrigado. Alô, irmão. O Carlos é um exemplo para nós, irmão. Para mim, para todos nós, para a igreja do Senhor. O convívio da igreja, quem vai ser do Espírito Santo, Elma, para ir vindo? Você? Não? Pode ser, então bem-vindo. Isso tudo, irmãos, o convívio na igreja, humildemente, há irmãos que se levantam como exemplos para nós, amém? E o Carlos é um exemplo para nós, né? De dedicação, de estudo da palavra, né? Então, nós temos que nos virar nisso daí, amém? Glória a Deus, né? Bom demais. Espírito Santo, né? Tá bom. Amém. Qual a importância do Espírito Santo? Gente, total. Eu me converti numa igreja tradicional, né, muito fundamentada na palavra, e estudava muita palavra, eu conhecia muita palavra,
E só que depois o Senhor me mostrou que tinha algo mais, que era o poder do Espírito Santo trazendo a revelação de toda essa palavra. Então é o Espírito Santo que traz vida à igreja e à palavra. Então quando a gente entende assim, quando Jesus fala, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então vamos colocar esses dois braços, conhecimento da palavra de Deus e o poder de Deus, eles têm que andar juntos. Se você buscar só a palavra de Deus, você pode cair no orgulho, cair no engano. Se buscar só o poder de Deus, também pode cair em alguns erros. Mas se você buscar a revelação da palavra e buscar o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, ele vai te guiar em toda a verdade. Ele vai te auxiliar a orar, a entender a palavra, a cumprir todo o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Vou chamar o Simbal para falar da igreja. Por livre espontânea vontade. Amém. A igreja, ela é o complemento dessas duas outras partes. É a palavra e é o Espírito Santo. Porque é na igreja que você vai fazer o que a palavra te manda, suportando o seu irmão que é chato, não nessa igreja, outra igreja. Suportando o irmão, suportando você, que às vezes você, eu não quero ir, hoje eu estou cansado. Então, a igreja ela vai te fazer cumprir a palavra e receber o Espírito Santo. Porque é onde você vai escutar o louvor, onde você vai sentir a presença do Espírito Santo. Então a igreja é essa comunhão, onde os irmãos vão se encontrar, falar sobre a palavra, sentir o Espírito Santo e levar essa palavra e o Espírito Santo para o seu lar. A igreja ela é importante por causa disso. Porque a igreja ela te dá comunhão para fundamentar a palavra. Porque às vezes você em casa, é muito fácil escutar o culto em casa, ficar em casa, você não vai ter nenhum trabalho. Vai ficar ali. Então você não vai ter no trânsito alguém que vai te atrapalhar e você vai, não, eu tenho que segurar minha ira que está na palavra. E você vai errar. E, eu errei, xinguei o cara, oh meu Deus, aquilo está me perturbando. E a palavra diz, não, libera o perdão, você está perdoado, não faz de novo. Então, a igreja ela vai fortificar a palavra. E essa igreja ela é muito pautada na palavra, tanto para os casais, como para a vida aí fora. A nossa igreja ela nos dá dica demais do que está acontecendo no mundo aí fora. Aqui a pessoa não é enganada. Ela recebe a palavra e fala, lá no mundo está assim, você tem que se portar desse jeito e sem obrigação nenhuma. Essa igreja aqui ela é muito importante por causa disso. Ela não fica você saiu com tal roupa, fulana está daquele jeito. Por quê? Porque a igreja está para orientar. A conversão, a mudança de vida é o Espírito Santo que vai fazer. Você colocar muita regra, muita coisa, não vai ter. A nossa igreja ela é uma igreja livre. Ela não te obriga a nada. Você é livre para escutar a palavra, para louvar e para agradecer a Deus. Amém. Igreja Batista Livre, né? Tá certo. Glória a Deus. Irmãos, maravilhoso, né? Mas eu ainda quero chamar o Nelson. Vem aqui, Nelson, por favor. Isso. Que tem um outro agente que, na verdade, é nesse contexto todo, no homem, o cristão. Então, nós temos nesse processo de santificação, né? Vale bem específico, né? Para a gente acabar na hora, né? Então, temos a palavra, temos o Espírito Santo, que ele trabalha junto, confirmando a palavra. Temos a igreja que ajuda nesse, e tem a pessoa. E aí, como é que a pessoa, o que ela tem que fazer para que haja essa santificação? Amém?
Paz, irmãos. Pensou que não tinha o agir dos irmãos, né? Responsabilidade de Deus, do Espírito Santo, da igreja. Mas é o nosso, né? Mas a gente tem a responsabilidade, né, de buscar Deus de todo o nosso coração. Então, a nossa maior responsabilidade, foquem nisso, é buscar a Deus de todo o seu coração. Única responsabilidade nossa, não é? Dos 2 mandamentos, amar o teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas o amar é isso, é você buscar Ele. Pai, eu quero entender, eu quero te conhecer cada vez mais, eu quero buscar a essência do Evangelho, eu quero fazer a diferença nesse mundo. Usa-me, transforma-me. Essa comunhão com Deus, essa proximidade com Deus, esse amor que você tem carinhosamente para com Ele, vai fazer com que você se afaste do mundo, vai fazer com que você se aproxime da palavra e vai fazer com que você seja bênção no lugar onde você congrega. Só isso. É você buscar Deus. Pai, aonde está? Que maravilha! O Senhor, como o Senhor é bom. O Senhor faz. Eu quero orar, eu quero ajoelhar hoje, eu quero conversar com o Senhor. Então, para mim, a essência de tudo é buscar a Ele em todo o tempo. As demais coisas vos serão acrescentadas.